partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente. Hoje, segunda-feira, 21 de julho, Santo Ângelo começa a semana com aquele clima de inverno missioneiro, mas um céu lindo, limpo, temperatura agora de 22 graus, perfeito para mais um cafezinho missioneiro, bem quente e cheio de boas ideias. Sempre com o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã. Eu sou Dani Schneider e começa agora o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Como disse Peter Drucker, o pai da administração moderna, o melhor jeito de prever o futuro é criá-lo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Empreender para criar o futuro, desenvolver ideias, assumir riscos e transformar realidades locais com inovação e coragem. E o nosso convidado de hoje é Mauro Tidel, engenheiro agrônomo por formação, empreendedor por vocação. Sócio da Usina Info, uma das maiores referências do país em componentes eletrônicos e tecnologia, com sede aqui em Santo Ângelo. Também atual presidente da CISA, da Associação Comercial e Industrial de Serviço e Agropecuária da cidade, pai da Sabrina e da Olivia, esposo da Fernanda e um santo-angelense ativo na comunidade. Mauro, seja muito bem-vindo ao Cafezinho. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aí para conversar um pouquinho. Que legal, que legal. Eu tô muito ansiosa, na verdade, pela nossa conversa. Sabe que vários dos convidados que vieram já ao Cafezinho são convidados dos quais essas conversas já aconteceram em alguns outros lugares, né? E eu já tive a felicidade de poder conversar contigo sobre várias pautas, a gente já teve várias conversas. Uma vez que ambos trabalhamos com voluntariado pela cidade, né, Mauro? Então a gente sempre tem alguma convergência, alguma divergência e a gente sempre conversa, né, sempre de forma muito aberta e honesta a respeito das coisas. Então, estou muito feliz por tu ter aceito esse convite, porque eu tenho certeza que a gente vai somar de alguma forma aí na segunda de empreendedorismo. Vamos tentar. E aí, assim, pra gente começar esse papo, eu sei já um pouco, né? Mas eu preciso que a comunidade, que os nossos ouvintes saibam como é que a tua formação de engenharia agronômica, né, de agrônomo, saiu disso para a virada de chave, agora tecnologia, e-commerce, robótica. Conta para nossa transição. Temos quantas horas? Umas 4 horas? Temos um tempo. Não, na verdade, eu sempre, mesmo na agronomia, quando eu estava fazendo agronomia, eu gostei de tecnologia, tá? E eu sempre estudei, sempre quis, na época o computador era uns 486, então eu aprendi Excel, fazer gráfico. Uhum. E aí eu comecei a evoluir esse processo de aprender. Mas dá para fazer programação dentro do Excel? Dá, tem o VBA, Visual Basic lá, dá para programar. Então, com o tempo eu fui aprendendo mais coisas e entendendo isso. E aí, para encurtar isso no meio do caminho, surgiu um negócio chamado Agricultura e Precisão, isso lá em 2000. Uhum. Tá? E aí eu comecei... Tempinho ali atrás. Ali atrás. E eu comecei a estudar isso, entender imagem de satélite, geoprocessamento, GPS, como é que isso funcionava, o que tinha, interpolação de dados para agricultura. E aí, na época, eu fiz um artigo de agricultura e precisão, acho que é um dos primeiros de agricultura e precisão do Brasil. Está publicado na Universidade de Santa Maria, e depois disso eu continuei nesse caminho. Só que aí começou a me abrir outras portas. Eu precisava fazer um estágio da agronomia. Não conhecia ninguém em Pelotas. Não era onde é que eu estava fazendo. Como é que eu ia procurar? Cara, eu peguei o guia telefônico e fui procurando. Onde é que tem? Que empresa tem? Fulano, tem estágio? Não, não tem. Fulano, tem estágio? Não tem. Tem. Como os incas faziam. Aquelas páginas amarelas, para quem é mais novo. E aí um cara me disse assim, não, acho que tem, mas tu sabe alguma coisa de informática? Sei. Tu sabe alguma coisa de Photoshop? Eu sabia. Eu brincava com aquilo, não Sim. era render, eu aprendi. Inglês eu aprendi traduzindo esse Visual Basic na prancheta, então eu imprimia. E aí esse cara, traz teu currículo aqui. E aí eu comecei a fazer estágio com ele. De agricultura, de mapeamento de imagem de satélite, porque eu sabia Photoshop. Daí tinha que olhar umas áreas lá. Então, isso sempre me levou para esse caminho. E aí, depois, para tu sair disso, aí fiz software para cooperativa, que é do agro, mas era uma cooperativa. Sim. E aí a gente foi para Mato Grosso, e daí uma hora chegou lá e, cara, é isso que eu vou fazer. Aí eu acabei saindo da agronomia como
como formação e indo para desenvolvimento de software, para programação. Tá? Encurtando bastante. Encurtando esses vários anos aí, que aí eu já tinha experiência, e aí a gente começou a fazer, que aí eu vim parar depois disso, vim parar em Santo Ângelo. A gente fez sites de cooperativa, CI, rádios daqui e jornais. Na época, Fenamilho, a gente fez um site da Fenamilho quando a gente chegou. Então, sempre eu tive com tecnologia, mas eu nunca entrei, digamos assim, eu vou ter uma loja Eu abri um curso quando a gente chegou aqui, a gente era curso de informática. E aí depois a gente foi mudando, foi evoluindo de lan house para parte de conserto de equipamento eletrônico, de informática, né? E aí entrou câmera digital na época, que aí a gente, digamos, explodiu. Que foi onde... Só que aí a gente cresceu com isso, mas aí entrou o e-commerce. Entendi. Que aí a gente desenvolveu o nosso próprio. Isso era na época que era mato, eu digo assim. Lá não tinha, a gente não tinha... era DSL. Certificado digital, quando a gente começou a importar, a gente não tinha... O certificado digital eu tive que fazer em Passo Fundo. Porque uma das primeiras... Os importadores foram os primeiros a ter isso e ter nota fiscal eletrônica. Entendi. Então foi nessa toada que a gente veio parar onde a gente está hoje, Sim. na verdade. Assim. E o que é a Usina Info? O que a Usina Info faz? A gente é um e-commerce, então a primeira coisa é, a gente tem porta aberta? Não. Mauro, mas você é antipático por não ter porta aberta. Como é que tu não quer atender os clientes na porta? O meu produto, eu tenho um produto de 60 centavos, produto de R$5, de 10. A minha demanda é muito pequena localmente. Só que quando eu olho o Brasil, é diferente. Então, o que a gente fez? A gente fez um movimento de que, não, eu quero atender as pessoas daqui. Mas ela tem que entrar no site e comprar. Ela vai escolher, porque você tem uma diversidade de produto muito grande. Uma segmentação, tipo, eu quero um resistor tal. Então, fica difícil até para atender. Eu quero um resistor com essa resistência. Tu entra no site e tu compra. Eu quero um ferro de solda. Tu compra, faz o pedido. Quando é da região, ele abre a opção de retirar na loja. Então, você escolhe lá. Então, a gente é um e-commerce que a gente vende pro Brasil inteiro. Pro exterior, se o cliente quiser comprar, a gente manda. Não tem limites. Não tem limites. E a gente é um e-commerce de eletrônica e robótica. O que é isso? As pessoas pensam, mas Mauro, então você trabalha com uma placa de vídeo para computador? Não. Eu trabalho com uma câmera para botar na minha casa? Também não. Mas eu quero montar uma câmera que quando uma pessoa passar pela frente, ele mande um WhatsApp para alguém conectado naquela câmera. Isso eu vou ter as peças para você montar. Você quer montar uma esteira, digamos, para classificar um produto, para classificar um copo. Quando passar um copo assim, a câmera reconhece e um outro bracinho e um robô. O braço empurra aquele... Os carrinhos do campeonato da URI de robótica. Sim. Tá? Que um empurra o outro lá. Sim, o sumô. O robô sumô é a gente que vende. Vende para eles, mas vende toda... A gente não vende ele pronto. Desde a plaquinha do Arduino até a roda, o motor, a pilha, o suporte da pilha, o chassi. Sim. Então é isso que a gente vende. Tem 3.000 itens no estoque de disponibilidade de itens diferentes. Então, e tem muito mais para trazer ainda. Sabes que a pauta da segunda sendo empreendedorismo, eu gosto muito de saber do empreendedor como é que a coisa surgiu. A virada de chave, sabe? O início, a parte da dificuldade, enfim. Porque, às vezes, a gente olha, né? Anos depois, o empresário lá, tudo pronto. Olha que sorte, né? E aí, é importante que a gente reforce, né? O início, porque isso inspira as pessoas, ajuda as pessoas. Então, gostaria que tu contasse pra gente dessa virada, assim. Tava lá na loja, começou a vender a câmera digital e aí bombou. Quando que foi essa virada? Quando que tu entendeu que tinha que ser um e-commerce? Por que tu entendeu que essa era a melhor estratégia para o teu produto dentro do teu plano de negócios? Eu vou voltar um pouco antes disso. Volta. Porque assim, as pessoas elas enxergam quando tu tem que virar para acontecer, tá? Para ficar melhor do que estava. Mas ela às vezes ela bate numa coisa que ela sonha com aquilo. Eu sonhei com agricultura de precisão. Só que eu estava 10 anos antes. Tá? Sim. A gente abriu o curso de informática aqui e aí eu lembro de um dia nós distribuindo panfleto na frente do Verzeri, tá?
depois de um tempo, eu entendi que as pessoas elas não queriam aprender, eu queria ensinar. Eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de me doar para ensinar as pessoas. E as pessoas queriam o canudo. Aí eu vi, cara, isso não vai funcionar. A energia que eu vou gastar, eu vou me frustrar porque eu vou querer ensinar. Não vai conseguir. Tá? E aí a gente, cara, não é isso. E aí a gente fez a virada, digamos assim, a primeira virada, que era uma escola de informática, para uma lan house, que eu aproveitei a estrutura. Perfeito. E eu passei a dar aula particular. Entendi. Tá? Essa foi a primeira. Depois disso, a gente enxergou, cara, ok, dá para aumentar mais. Aí meu irmão, o Marinei, veio trabalhar com a gente, e daí a gente entrou para a parte de conserto de computadores. Que eu sou muito bom em software. Isso eu me identifico. Tu me larga um computador ligado com um Windows, eu vou sei o que fazer. Eu vou virar ele para tentar fazer ele funcionar. Agora não me pede para hardware. Mas não me pede para emendar um fio e tirar um parafuso. Que eu vou fazer, eu sei o que fazer, mas eu não sou feliz fazendo aquilo. Até desmonto, não garanto a montagem. É isso aí. E aí a gente, depois disso, veio para essa parte de informática, também foi indo. E essa parte da câmera foi muito engraçado. Assim, um primo chegou e disse assim, Mauro, o Marineira, vocês consertam isso? Nós não consertamos, era de informática, era computador. Sim. Meu irmão sempre é muito bom em eletrônica. Ele, deixa eu ver se eu consigo. Desmanchou, montou, entregou. Tudo certo. Ali... Deu o clique que, opa, tem uma oportunidade de ganhar dinheiro aí. E aí a gente começou, conserta uma, conserta outra, começa a acontecer. E aí começou a girar a roda. Não tem uma fórmula, tá? As pessoas acham, eu tenho um artigo, tá no meu LinkedIn, que fala sobre lâmpada mágica, que é isso. Às vezes as pessoas esperam que tu venha e diz, Mauro, tá aqui uma ideia maravilhosa. Não, tá lá no cantinho, assim, a gente tá vendo aquela lâmpadazinha piscando, e a gente não olha para ela, acha que, deixa isso ali. Aquilo ali pode ser a oportunidade que vai mudar a tua vida. Sim. É enxergar essas... A resposta não vem um farol aceso, diz, olha aqui tá a coisa. Não, ela não acontece assim. Ela vem nesses pequenos... E aí a gente entrou pra câmera, precisava peça. Aí a gente comprava a câmera nova e desmanchava, porque não tinha no mercado brasileiro. Entendi. Aí a gente começou... Aí aconteceu uma outra coisa, no outro cara queria um produto, e eu fui pra dentro da Receita. Eu sempre gostei de legislação. Eu leio, se precisar ler a lei do ICMS, eu leio ela inteira. Eu não tenho problema com isso. E eu fui pra dentro da Receita Federal pra aprender como é que para importar. Aquele outro produto para aquele outro cara. Nem tava pensando na história das peças pra câmera. Entendi. Aí, cara, aprendi como é que funciona o dia. Tá, mas vamos tentar importar então. E aí surgiu outro negócio que era correlato, tá? Era a câmera, o conserto, eu precisava da peça. Ao mesmo tempo que a gente consertava, começou a sobrar peça. Pensa assim, eu comprava a garrafa, eu tirava aqui de água, sobrava a tampa. E aí eu montei a plataforma para vender. Botei, e aí o Google foi dando ranking e começou a puxar. Isso 2008, tá? Então, aquela oportunidade levou a outra. Aquela outra coisa, aquele cara que veio, que queria um circuito integrado, que eu fui aprender a importar, juntou as duas, e aí a gente começou a crescer. Aí entendeu. E qual que era a dor, na verdade. Qual que era a dor? Surgiu o celular, em 6 meses o negócio de peça para câmera foi extinto. Acabou. Tá? Das coisas, né? Só que tu das tem que estar ligado. Aí, por isso que hoje o nosso negócio ele é eletrônica, robótica. A gente tem ferramentas que era daquela época, que é correlato com o cara que tem a eletrônica, que precisa da eletrônica. Então, mais ou menos isto. Sim. Tá. E aí, assim, Santo Ângelo, interior, né? Isso foi um problema para ti, assim, porque a gente ouve diversas situações, né? Aqui não chega muita coisa, é difícil porque é longe, é difícil porque é pequeno. E o contrário também, né? Também pode ser positivo, dependendo do modelo de negócio, do produto, enfim. Como é que foi esse desafio lá do início? Por ser uma cidade do interior, teve?
Não, é óbvio que teve. Você não tem informação, você não tinha o que tem de YouTube hoje. Sim. Você não tinha ninguém, muito pouca gente para te ensinar como é que fazer ou tu aprender. Tu tinha que ser cara de pau, que nem eu, de porta dentro da Receita Federal, sentar com o auditor e perguntar como é que faz. Sim. Porém, algumas coisas elas começam... não sei se o mundo conspira, entendeu? A gente tinha Sedex e tinha PAC na época, né? Que era correio, que era o que a gente operava. Eu me lembro. E tinha o E-Sedex. Só que o E-Sedex só operava em cidades com mais de 200 mil habitantes. Santo Ângelo nunca ia ter E-Sedex, que era bem mais barato. Não ia ter. Aí nós descobrimos que em Santo Cristo tinha E-Sedex. Por quê? Tinha Quero-Quero. Eu digo... entendi. Eu digo assim, tá, então a regra não é regra. Uhum. Aí eu comecei a cavocar para tentar entender como é que era isso, com quem eu falava, para quem eu perguntava. Passou, acho que 6 meses, a gente conseguiu botar esse Sedex aqui. Sedex. Quer dizer, uma coisa leva a outra mesmo, né? E a inquietação do empreendedor, né? Mas é isso, as pessoas não aceitar uma verdade dita assim, goela abaixo, e dizer, cara, tu tem que primeiro se questionar, bom, por que isso? Como é que eu faço? Com quem eu falo? Não é querer impor a tua verdade, mas assim, conversar com as pessoas... Não se conformar, né? É isso, na Receita, é a mesma coisa da Receita. Importar é difícil. Uma prima minha disse, mas tu é louco. E ela é despachante, aduaneiro. Cara, eu tenho que fazer, senão meu negócio não vai. Então, esse movimento é o que aconteceu. Então, essas dificuldades, tu vai aprendendo, tá? Tu vai indo, aí depois veio o imposto, o governo criou o tal do DIFAL, que é uma diferença de alíquota interestadual, que acabou virando uma ação no STF, e aí juntou todos a galera de e-commerce do Brasil, que aí eu fui parar dentro do fórum, que a gente vai falar depois, dá para comentar um pouco. Então, é inquietação. Entendi. É não achar que aquilo ali que o fulano fez, eu não posso ter. Depende, eu não vou ter. Eu quero ter uma Ferrari. Daqui a pouco a regra não pode. Não dá. Mas daqui a pouco é uma regra que nem existe, né? Então, para mim, essas são as coisas que não aceitar a verdade posta como dizer assim, tu não tem direito. Sim. Tu não pode. Bom, olha só como passa rápido, viu? E a gente vai precisar mesmo umas 4 horas para contar a tua história. Mas agora são 13h20. A gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no Cafezinho Missioneiro. Este programa tem o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. A gente está ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais histórias de empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento regional. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h24, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo pela 104.7 FM e nas redes sociais da Rádio Novos Horizontes. Com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente segue com o nosso convidado Mauro Tidel, da Usina Info, explorando os caminhos do empreendedorismo e da inovação no interior do Rio Grande do Sul. E aí, eu quero que tu conte um pouquinho, porque assim, a pandemia, a gente vai seguir falando dela, né, Mauro? Porque ela marcou, a minha vida marcou demais, e de vários empreendedores, né, Brasil afora. Mas eu gostaria de saber como é que especificamente foi para a Usina Info isso, né? Porque vocês já estavam no digital
E como que isso, se isso acelerou mais ainda, como que impactou o negócio de vocês durante e pós-pandemia? Olha, isso é uma pergunta bem... Vamos lá. Eu passei 3 meses sem botar o pé na loja. Aqui, em Santo Ângelo. Mas, Mauro, por quê? Porque o que a gente fez na época? A gente tem as salas e a gente tentou deixar uma pessoa por sala. Cara, cada um separado e manter a operação rodando. E aí vem aquele dilema, mas eu compro muito, porque a gente trabalha com importação, o mundo vai acabar, eu vou comprar, o dólar vai subir, eu vou ter estoque velho, como é que eu faço isso? E a gente sempre teve uma política de que eu ter estoque é melhor que eu não ter. Eu ter estoque caro é melhor que eu não ter estoque. Então, mas então a gente sempre está comprando, mantendo o mesmo ritmo de compra, entendeu? Óbvio, a gente olha o produto e tal, todo esse desenho. E aquilo ali não tinha precedentes de tu entender. Não tinha, por mais que diga assim, hoje, mas por que vocês não fizeram desse jeito? Cara, o engenheiro de obra pronta tem sobrando. Um monte. Então o que a gente fez? A gente decidiu naquele momento que, cara, nós vamos manter o nosso fluxo. E aí, por causa da internet, a nossa estrutura, ela não mudou. Ela já estava desenhada para isso. Ela é um e-commerce, no interior é operação. Qual é que era o nosso problema? Era a logística, que às vezes davam... atrasava o caminhão, alguma coisa assim, porque tu tinha outros gargalos. Eu te digo, inerentes à situação, né? A situação. E eu te digo que a enchente foi para a logística... Muito pior. Foi pior do que aquela época, tá? Porque ela teve um tempo de ajuste. Fecha mesmo, né? Teve um tempo de ajuste. Então, para nós não teve um impacto negativo ali, tá? Ele foi positivo porque ele vendeu mais, porque não sei se os concorrentes não estavam prontos e tal, então Sim. Aí digitalizou isso. Mas o mais difícil era a insegurança de tu não saber, tá? Que aí foi a história que eu gastei 50%, 70% do meu tempo para analisar os números junto com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, com a CISA, para a gente não estar com o comércio fechado. Porque e aí entra uma coisa que é, quando tu começa a analisar número, tu tem que ser um cara frio, tá? E aquilo ali, uma loja que tem 2 funcionários, um varejo de roupa, um comércio de roupa aqui no centro, ter 2 funcionários e você ter uma fábrica com 500, são comportamentos diferentes. Totalmente diferentes. Então, quando você o governo monta uma política pública, ele está olhando Caxias e Santo Ângelo. Sim. Caxias e São Pedro do Butiá. Santo Ângelo e Roque Gonzalez já são diferentes. Então, quando você coloca isso numa balança linear, que é igual, cara, vai dar errado. Então, aí entra uma coisa que eu não consigo ficar inerte. Cara, eu tenho que ver alguma coisa para ajudar o comércio local. Além como a CISA, não é isso. Que é uma energia que foi gasta naquele momento. A gente planilhou toda a... Eu lembro bastante da tua atuação na época da pandemia junto com a secretaria. Porque a tua análise foi fundamental para que várias outras decisões fossem tomadas aqui na cidade, né, Mauro? E como é que é? Tem o ônus e o bônus, né? Tem o bônus que é isso. A gente conseguiu reverter 6 ou 7 bandeiras, que, tipo assim, de vermelha para laranja, de laranja para amarela, que permitia que o comércio abrisse. Só que tu tinha o ônus, né? E se dá errado? Sim. Mas é o risco, né? Faz parte. Assumir o risco junto faz parte. Mas assim, como negócio, o meu negócio ele estava desenhado para isso. Sim. E muito negócio apanhou naquele momento porque nem passava pela cabeça isso. Tá? Então, é um momento, um passado interessante que a gente não precisa viver mais. Sim, é. Mas aí, assim, ó, tem coisas... a gente teve a Vivi Rubadovski aqui faz umas, talvez 3 segundos atrás. E na época, tá? Com a escola que tu conheceu, né? A Sabrina estava lá. A gente fez um projeto de um shopping virtual em julho ou agosto de 2019.
E a gente apresentou, né, para as entidades, Santo Ângelo, enfim. E aí não vendeu muito, o pessoal não gostou muito, enfim, né? E esse projeto, ele visava, além de colocar, né, o comércio também online, organizar questões de logística, questões de Entrega. Mas estoque, né? Que é um gargalo complicado aqui que a gente sabe, né? Inclusive, lembrei da Vivi, porque ela falou que naquela época era um problema e segue sendo um problema hoje. E aí, é isso que eu quero te ouvir, entendeu? Como que a gente faz? Porque, assim, a gente sabe que não tem mais como voltar atrás. A gente tem grandes setores aí crescendo, né? Internacionais, inclusive, plataformas internacionais crescendo com essa venda. E a gente vê que ainda a gente está engatinhando em questões básicas como logística e estoque. O que tu... Dani, assim... Qual é a tua visão disso? A primeira coisa que nós temos lá na Usina Info é controle de estoque. Tá? Então, e aí a nossa loja física é mais embaçado de fazer isso. Pensa assim, eu chego lá e quero uma camiseta verde tamanho M. Eu peguei, na hora da pessoa fazer a nota, o recibo lá, ela botou que era uma G. Deu baixo de estoque da G. E vendeu a M. Aí uma hora entra no e-commerce lá dessa mesma empresa, ou no marketplace, sincronizado ali, e compra e não tem. Tá? Então, essa cultura do controle de estoque, que isso é uma cultura. Sim. Deu errado, tu tem que ir lá olhar, cara, o que houve? Onde é que foi? Foi uma devolução que não foi dada entrada, foi dada entrada no item errado, o cara devolveu o item errado, na hora de lançar 11 itens, lançaram 12 no que chegou. Então, isso é cultural. E aí entra uma outra coisa, como é que a gente opera. Chega lá a Dani para comprar um sapato e diz, não, me dá o sapato aqui, toma, tá aqui o dinheiro e sai porta fora. Não fez nota, não fez recibo, não fez nada, e esqueceu, largou o dinheiro no caixa. Então, isso é cultura. Sim. Tá? Que tem que fechar. Então, para mim, o primeiro gargalo do e-commerce é isso. É você ter controle de estoque. E não é... E aí, é chato de fazer, porque quando tu opera... Às vezes eu tenho dois... Contar uma história. Tá? A gente vendia no Mercado Livre e vendia na loja. Um dia um cara... E aí o que a gente tinha? Eu tinha o estoque sincronizado. Então, se eu tinha 10 na loja, eu subia só 5. Quando eu tinha 2 na loja, eu subia 1. O que o cara fez? Ele entrou no Mercado Livre, tinha 1 no estoque, foi lá e comprou. E ele entrou, botou no Google, entrou do Usina Info e comprou os 2. Comprou 3 itens. Comprou 3, tu tinha 2. Tá, então... Acontece. Ainda assim pode acontecer. Ainda assim, isso causa um transtorno, um problema, porque se a nota já foi feita e tem que fazer devolução, aí o cara é do Acre, ele já pagou, como é que tu devolve? Aí ele pagou com boleto, era uma empresa que tinha feito uma universidade tinha feito todo o processo de empenho, por exemplo. Então isso é um cuidado que para mim é o maior gargalo. O resto, tecnicamente, tu resolve, sincroniza, sobe, isso tecnologia já tem para isso. Para subir no marketplace hoje. E o segundo é frete. Mas o teu frete é caro. Fazer o quê? Aí eu não tenho... O que a gente fez? A gente montou é como se fosse um CD virtual. A gente manda daqui para São Paulo e São Paulo faz as entregas mais baratas por correio. Mas esse é um problema. Só que esse é um problema que todo mundo tem. Sim. Se eu tiver um produto... Porque às vezes as pessoas pensam que... No e-commerce eu tenho que ter o melhor produto do planeta, o melhor preço. Às vezes as pessoas querem disponibilidade. Eu quero saber onde queimou uma placa de vídeo na sexta-feira de tardezinho. Quem é que tem para vender na cidade? Qual é o valor? Sim. Se for, depende mais barato. Agora, hoje de manhã, um amigo meu queria comprar um roteador lá e ele não achou. Arrumar com um emprestado, não sei o quê. Então, tu tem esse outro cenário que é isso. Pode acontecer. Tá? Mas não tem uma fórmula, não existe uma fórmula mágica. Sim, mas assim, eu consigo. Se eu sou empreendedora hoje e eu quiser, de alguma forma, ser concorrência para essas grandes plataformas, enfim... Tu pode estar lá dentro. Né? Se tu tiver um RPzinho normal, que tenha conexão com o Mercado Livre, tu pode. Pois é. É só tu tem que cadastrar.
Só que o que acontece? Quando vender, tu tem que ir lá e dar baixa. Ah, mas e aí a nota, como é que eu faço? Bom, mas esse é o fluxo. Você tem um RP, cadastra o produto, cadastra o texto, cadastra a foto. Depende, faz fotos diferentes, não pega a foto do catálogo do teu fornecedor e você lança. Aí as pessoas falam, mas eu vou fazer esse processo só porque eu tenho 2 unidades. Pronto. Daqui a pouco tu pode ter 3. É assim. É a ideia. É a ideia. Tem itens que eu compro 5. Sim. Eu importo 5, vem da China, chega, a gente lança, faz foto, faz texto e não vende. Sim. Tem itens que eu compro 5, dali a pouco eu tô Vende comprando tudo. 50. Aham. Então, E assim, sou uma empreendedora, um empreendedor, tá? Tenho a minha loja aqui na cidade. Quero começar a vender no digital. O que tu diria pra essa pessoa, Mauro? primeira coisa, ela tem que entender que o RP, o software que ela usa para controlar, ele precisa ter um negócio chamado API. Uhum. Que a API é o que permite que ele integre, que ele mande a informação do RP dele para um Mercado Livre, para um Magalu, para um Shopee. Tu pode conectar, mas ele precisa ter essa integração, essa API. Muitos RPs eles já têm isso, tá? Eles já têm nativo isso. Eu consigo integrar com o Mercado Livre, é só botar o produto, cadastrar e subir. Tem algumas lojas virtuais, muitas lojas virtuais que você contrata 60, 100, 200 reais por mês. Ele já tem essa integração também. Uhum. Então você, digamos, não precisa um RP. A nota tu vai ter que fazer manual, a loja não vai fazer. Mas o controle você consegue fazer nessa loja virtual, você vai subir, vai conectar lá no Mercado Livre, com CNPJ, tudo certinho, vai subir o produto. Quando vendeu, ele vai descer para a loja virtual e tu vai ter o pedido ali, tá? Então esse é o caminho. Não é mais tão complicado que nem era antigamente. Hoje Sim. você tem RPs e lojas virtuais que são preparadas para isso. Aí começa aquela coisa, tá? Mas eu vou usar que foto, qual é o texto, qual é a descrição, eu botei a descrição errada. Isso é do jogo. A parte mais fácil é essa, na verdade. Dependendo do meu produto. Não, Fazer a foto e a legenda. Fazer uma calça jeans é muito mais fácil que fazer uma placa de Arduino. Ah, com certeza. E aí, começo assim e, enfim, posso mandar para o mundo inteiro meu produto, né? E o interessante, assim, quando a gente pega, a gente pode testar. Sim. Eu não preciso ter 5.000 unidades desse copo para vender lá. Uhum. Eu posso ter 5, eu vou lá e boto, experimento. Uhum. Vai lá, pluga. E se quiser, tu entra no Mercado Livre, lá te cadastra como loja, por exemplo, e não precisa nem de RP. Faz na mão lá dentro. Uhum. Também dá para fazer. Pronto, já Vai experimentar. que é pouco, né? Quero fazer 10 unidades. Mas dá trabalho. Acordar de manhã cedo também dá. Tudo dá trabalho, minha gente. Tudo dá trabalho. E como é que tu enxerga a movimentação agora, enquanto empresário e enquanto presidente da CISA? Como que tu enxerga a movimentação do nosso comércio para isso? Para a questão de digitalização e aí já entrando também na questão de utilização de inteligência artificial para conseguir positivar, para conseguir vender mais, para utilizar a tecnologia que a gente tem aí para fomentar a venda e impactar o negócio. Eu vou falar contra mim, então. Vamos lá. Eita! Não era essa a pergunta. A gente fala, e isso é engraçado, durante muitos anos eu imaginava que 100% do mercado ia ser digital. Uhum. Tá? 100% ia ser via internet. Tem um painel da Receita Federal que ela mostra as notas fiscais, os valores vendidos e o número de transações e tal, e quanto que é pela internet, quanto que é pelo mercado físico. Quando tu olha, eu não vou lembrar o número agora, acho que 30% ou 20%, quando tu olha as 5, 10 primeiras NCMs, tipo de produto vendido, tu te apavora, tu acha que o e-commerce vai dominar o mundo. Só que tu saiu dessas 10, vem para 1% de venda. TV, Sim. a maioria vai comprar pela internet, Uhum. que é preço. Máquina de lavar roupa, commodities, que são ar-condicionado. Isso aqui, acho que celular deve dar 60% da venda hoje, que é via internet. Tá? Então, tu vê um movimento desses produtos que são commodities abocanhando a internet abocanhando. Só que aí quando tu começa a olhar armarinho, saco plástico, isso aqui, tem uma gama, roupa,
apesar de ter roupa, ok, mas ainda... Tanto que tem muita loja de varejo. Mesmo quando tu olha assim, vamos pegar TV, quantas lojas vendem TV? E tendo internet. Então você tem um mercado, uma cauda, que é a cauda longa. Geralmente, e aí é um erro do pensamento, não é pensamento, é que a estatística te leva a achar que vai dominar. E não vai acontecer tão rápido que nem a gente imagina. Por isso que eu digo que eu tô falando contra. Contra, entendi. Tá? Só que ao mesmo tempo, isso abre oportunidades para nichos que às vezes a internet não tem. Eu uso um exemplo de um site que o cara vende só estilete. Estilete, tem que cortar. É o nicho do nicho. O nicho do nicho. Uhum. Tem um cara que vende coroa de flor. Então, existem mercados, então as oportunidades, elas estão não só no enxergar aquilo que eu já vendo, mas depende de me especializar num micro nicho. Sim. Que aí pode ter uma oportunidade. Sim. Olha só como passa, né? Agora já são 13h40. A gente tem mais um breve intervalo aqui no cafezinho. Sempre lembrando do nosso Greens Café Corporativo e Corsã, que apoiam o nosso programa. E a gente volta daqui 5 minutinhos. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44 e a gente está de volta com o nosso bloco final do programa de hoje. Lembrando, né, o apoio de sempre da Corsã e Greens Café Corporativo, a gente fecha nosso papo com o Mauro Tidel, falando sobre visão de futuro e um pouco sobre a participação no Fórum de E-Commerce Brasil 2025, é isso, né? Bom, antes eu quero que a gente siga um pouquinho do que a gente estava falando antes, Mauro, sobre a questão das tecnologias e empreendedorismo. A gente está vivendo uma onda, né, forte de inteligência artificial. Falávamos antes sobre os nossos pequenos de 10 anos em casa utilizando, né, Canva e ChatGPT para fazer suas coisinhas, enfim. Então a gente tem sim todas as gerações de alguma forma utilizando. É necessário, de alguma forma, que os empresários, enfim, que os empreendedores tenham esse conhecimento, né, e facilitem a sua vida, né, utilizando esse tipo de tecnologia. Como que tu enxerga isso? Né? Preciso obrigatoriamente, enquanto empreendedor, me voltar para isso? Foco no tradicional, sigo como eu estava fazendo? Em que momento que isso precisa, de alguma forma, virar essa chave para a gente crescer, né? Para a gente acompanhar o que está acontecendo globalmente? O que tu entende? Olha, inteligência artificial para mim é uma palavra bonita, disruptiva, né? Eu também acho. Acho a palavra bonita e também acho que é disruptiva. Na verdade, o que é? Para mim, ela é uma mudança tão significativa que nem o celular, tá? Só que tá criando-se uma aura que tudo virou inteligência artificial. Sim. Tudo é inteligência artificial. E, na verdade, tudo é matemática e estatística. As pessoas não podem acreditar que isso vai resolver o problema delas, total, que isso, meu Deus, vai me demitir, vai me substituir. Não vai. Não vai, tá? Também não vai. acho. Só se tu ficar muito parado, né? Sim. Aí, mas nada substitui o ser humano, né? Mas se tu souber usar ela para te ajudar,
Eu quero aprender. Eu quero aprender sobre como fazer rótulo de garrafa d'água. Bota lá. Vai lá, eu quero estudar sobre isso. Ele vai te dar um caminho para você estudar. Eu quero aprender sobre história do Brasil. Eu quero eu quero trabalhar com turismo em Santo Ângelo e eu quero ideias de negócios para pequenos empreendedores, para uma cidade que tem isso, uma região que tem aquilo. Quais as sugestões que tu me dá? Mais uma coisa importante que eu acho. Eu quero aprender a montar a vitrine mais vendável para o meu nicho. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Que cuidados eu tenho que ter? Qual a orientação? E aí entra uma coisa que é copiloto. Tá? A inteligência artificial sozinha, não. Sim. Ela é um carro de corrida, tem o piloto lá, e aí tem a pessoa lá, tem a curva, E a inteligência artificial, o GPT, a gente for usar Gemini, lá, qualquer um deles, é um copiloto. É a oportunidade que tu tem quando tu tem uma dúvida. As pessoas vêm assim, na área de programação de informática, Mauro, como é que eu faço isso? Pergunta pra ele. É o teu amigo que sabe tudo. Via de regra, ele sabe tudo. Só que tu tem que saber perguntar. Sim. A pessoa tem que saber explicar o que ela quer. Eu tenho uma fórmula do Excel que eu quero que apareça batatinha. Isso não vai ajudar. Agora, eu tenho na coluna A tal palavra, na coluna C, eu tenho outra aba, eu quero fazer cruzar uma com a outra. Como é que você... Me ajuda, me dá um caminho. Ele vai te dar. Se tu colocar certinho qual é a célula, eu fiz hoje de manhã. Batata. Ele funciona. Então, ele é um copiloto para o teu caminho, mas ele não vai te decidir. E nem deve você deixar ele decidir. Tá? Então, isso não tem, para mim, não tem mais volta. Tá? Existem problemas no meio aí, mas dilemas aí que a gente não tem tempo para discutir isso, mas as pessoas têm que usar isso como uma ferramenta para ajudar ela nos negócios, nas vendas, como tratar cliente. É um consultor que tu tem ali. Eu ia falar isso agora. Acessível. Que gratuito. Gratuito, via de regra, gratuito. Também. Tu pode dizer o tom que tu quer. Eu quero que tu seja ríspido. Eu quero que tu seja querido, bonzinho, formal. É uma pessoa para conversar, tá? E quando você... E quem tem criança, pede para ele escrever uma história infantil e dá 3... Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Então tu olha assim, cara, eu sou muito burro para fazer aquilo. Só que ele é matemático. Então as pessoas têm que entender isso. Por exemplo, se eu falar em coroa para ti, o que te lembra? Coroa de princesa, de rainha. E abacaxi? É uma fruta. Agora, se eu falar coroa e fruta, tu não vai pensar em rainha aí. Ele faz isso. É matemática. Essa é a lógica. Ele aproxima várias palavras e aí ele vai te entregar algo maravilhoso, mas no fundo ele não é inteligente. Ele é matemático, estatístico, por vetorização. Então, tem que usar. Não tem mais volta de dizer assim. E vão aprendendo. Vão conversando com eles, que é muito legal. E aí, agora no dia 29, 30 e 31, né? O senhor estará em São Paulo, é isso? Sim. É São Paulo. Participando, então, do Fórum E-Commerce Brasil 2025. Essa é a... Quantos já? 15. 15º ou 16º? Acho que é o 15º. Não, 15 anos, acho que tem. 15 anos. Quantos tu já participou, amor? Tô desde o 10º, acho. 19º, não lembro. Tá. E esse ano tu vai estar lá à frente do palco Tecnologia. Sim. É isso, durante os 3 dias. Recebendo os talkers lá, fazendo a mediação. É isso? Na verdade, o E-Commerce Brasil ele tem uma metodologia que eles chamam de conselho curador. Então a gente está trabalhando nesse evento já desde janeiro, dezembro, vendo quem pode ir, quais as tecnologias, o que está em hype, o que está no topo das paradas hoje. É inteligência artificial, beleza, tá, mas o que nós queremos falar de inteligência artificial? Você tem o cara que usa para fazer compra,
para definir compra, tem cara que usa para escrever texto, tem cara que usa para atender cliente. Qual os assuntos dentro dessa gama da inteligência artificial que a gente tem que atender. Então, esse conselho, que são de tecnologia, são 4 pessoas, tá? Então, eu, o Vilela, o Nasser e o Osvânio, que está na França, a gente monta mais ou menos esse escopo do que é, e a gente começa a prospectar quem é que vai falar. É pelo conhecimento. Não é, eu tenho o sobrenome do fulano e é tapado. Não vai. É a trajetória. É a trajetória. O cara tem que transmitir conhecimento para as pessoas que estiverem lá. Então, é focado em conteúdo, não em propaganda, em coisa assim. E aí a gente vai ter os 3 dias. O primeiro dia é uma masterclass, depois outros dias são palestras, na hora de 50 minutos. E aí a gente faz essa parte de apresentação. Vai lá, quem é que é o cara? Termina, faz as partes de perguntas para a pessoa sobre o assunto que ela falou. Então é uma experiência muito legal, assim, porque tu tem os caras do Brasil, do mundo, ali tendo a oportunidade de perguntar para eles. Então, isso aconteceu, e aí voltando ali, por que eu estou lá? Pensa assim, Santo Ângelo, uma pequena empresa. Lá atrás aconteceu, eu escrevia muito artigo. Eu dedicava muito meu tempo para escrever artigos sobre e-commerce, de coisas que eu discordava. Que eu achava que, cara, isso está errado desse jeito, tem que fazer diferente. E aí veio uma lei lá que botava imposto, e aí nós se juntamos, aí todo mundo se conheceu. Todo mundo ficou bravo com o governo. E entrou uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade no STF. E aí todo mundo começou a se conhecer, a gente começou a conversar. E daquilo ali começa a criar amigos, conhecidos. Hoje tem amigos... Rede, né? Cria a rede. Então, e aí que eu fui parar lá e tô fazendo essa parte de apresentação. Então é muito legal. E o que se espera primeiro da Masterclass? Que pautas que vocês vão tratar lá? Quem que vai estar lá nesse primeiro dia? Nesse primeiro dia vai estar o Taurion, que é um professor de TI, de informática, é nerd. Essa raiz, assim. É a raiz, tá? Vai estar o pessoal da Riachuelo, falando sobre IA também, como é que usa. Pets, que é da Pet Love, dos cachorros lá, da alimentação, do e-commerce deles. Como é que eles usam IA, para que eles usam, quanto de economia deu no fluxo em atividades diversas, desde documentação, TI, análise de dados, estatística. Então, todo esse fluxo, e aí vai 2 dias de palestrantes, Mercado Livre, a gente vai ter, então, mas o foco, o ano passado já foi, e a onda é a inteligência artificial. Não adianta a gente escapar disso. Só que, como é que ela realmente vai impactar nos negócios? Tá? Essa é o core da ideia. O que eu ia te perguntar, a questão assim, ó, de estar num evento desse tamanho, né, do quanto que isso é representativo, né? Mas a tua empresa, né, como tu fala, tu era aqui em Santo Ângelo, enfim, como chegar no mundo, chega através de rede. Como trazer isso para fazer com que Santo Ângelo, na verdade, né, chegue em mais lugares, assim, como que tu entende que a gente pode fazer com que isso aconteça, com que isso reverbere, da forma como tu faz, né, Mauro? Porque assim, o que eu vejo? Vejo tu ir atrás das coisas, vejo tu funcionar, a gente viu toda a tua mobilização para a questão do aeroporto acontecer. Então, hoje a gente tem uma empresa aqui de Santo Ângelo, talvez, né, pouco conhecida na cidade, mas não no Brasil, né, por conta do teu modelo de negócio. Como que a gente pode fazer com que isso enche, com que isso aumente? Como que tu entende que seria um caminho para a gente conseguir fazer isso, essa construção acontecer de forma sinérgica, né? Que a gente tenha mais pessoas fazendo. Eu acho, Dani, assim, ó, a gente tem que falar de Santo Ângelo. Primeira coisa, a gente tem que ter orgulho de estar aqui e a gente tem que falar bem da nossa cidade. Em São Paulo, quando a gente conversa com os meus amigos, eu contei a história do aeroporto. Todos eles viram, acompanharam, esse pessoal do mercado de e-commerce
E esses caras contam para os outros o case, falando bem. Não na última, na antepenúltima, um professor do MIT, tava o Ângelo contando para ele a história de Santo Ângelo. Sim. Eu olhei, meu inglês, para entender eu entendo, mas para falar é terrível. É só no desespero, né? O cara, ele contando maravilhado. Sim. Tá? Então, a gente tem que falar das coisas que a gente tem bem para os outros saberem que Santo Ângelo é legal. Uhum. Ah, mas é ruim. Ah, mas... Então por que eu não vou embora? Não, é bom. Temos problemas? Óbvio que temos. Todos têm. Então, para mim, assim, ó, a gente tem que valorizar o que a gente tem, enxergar esses potenciais que a gente tem, que às vezes, mas esse segmento, turismo, não dá dinheiro. Hoje não dá. Ainda? Só que se ninguém se mexer, aí tu pega um Costana botando 700 milhões lá, vai reverberar para cá, tá? Então, todos esses... a mapeada aqui... projeção mapeada na praça, projeção mapeada em São Miguel, tudo isso vai reverberar. Só que a gente tem que levar isso para fora. Uhum. A gente não tem que esperar que alguém venha e diga assim, não, agora vai. Não, a gente tem que começar a falar com mais pessoas, mais informações, levando. Isso é mídia. Isso é mídia ou é rede, mas é a maneira que a gente vai ter de levar para fora. Mas eu tenho que melhorar coisas? Óbvio que tem que melhorar coisas. Eu sei que tem que melhorar coisas no meu negócio. Uhum. Tu sabe, mas se a gente não começar a fazer isso, não... Esse é o caminho. A gente tem que primeiro fazer as pessoas conhecer que a gente existe. Que é E conhecer a parte boa, né? Cara, mas as histórias a gente tem para contar. Se a gente sentar, nós vamos contar um monte de histórias. Esses dias a gente estava falando do cara dos extraterrestres ali, do esquinão. O Bira. O Bira. Cara, isso ali dá uma história para contar... Vou te mandar depois o link, ele teve aqui contando. Então, mas é essas coisas que a gente tem que pegar e picar. Cara, Sim. Aqui aconteceu isso. Sim. Mas não importa, é a história que a gente leva pra fora. Sim. Sabe que eu trabalhei 13 anos com gestão de equipes, né? E uma das coisas que eu sempre falava era da gente de cortar as fofocas, né? Fofoca e pessoas é uma coisa que anda uma do lado da outra, mas nos times a gente tenta diminuir. Eu sempre dizia, guria, é o seguinte, as coisas boas vocês podem falar à vontade. Agora, as coisas ruins que a gente tem, é nós aqui na nossa salinha, vamos resolver aqui e deixar aqui dentro, que ninguém precisa saber das coisas ruins. Então, assim, deixa lá o time das 7 mulheres que nós tínhamos. Bom, a gente já vai pro nosso final e para encerrar, eu quero te pedir, na verdade, assim, para tu deixar um conselho, tá? Porque eu gosto muito de reforçar essa questão do empreendedorismo, né? A gente tem muitas empresas começando, muitos MEIs, inclusive, né? Iniciando sua trajetória empreendedora. E, às vezes, quando a gente presta atenção no sucesso do outro, ou naquilo, não que eu vou seguir a receita do outro, né? Mas alguma coisa que foi importante, enfim. O que tu diria, assim, que foi importante na tua trajetória empreendedora e que é importante quem está começando se ligar e cuidar para que a coisa aconteça da melhor forma? Eu queria ter um GPT quando eu comecei. Boa! Eu queria ter um chat GPT. Eu também. Não, isso é uma verdade, na verdade, é estudar. Sim. Tá? Não é ouvir do A e do B e achar que daí você sabe. Tá? É sentar e ler, e assistir um vídeo. O YouTube é maravilhoso para aprender. E que aprender não é jogar fora. O que você aprende hoje aí eu volto lá para agronomia, tá? Mauro, mas aí tu aprendeu agronomia, tu perdeu todo aquele conhecimento porque tu mudou de área. Estatística, cálculo, física, tudo serve hoje. Então tem coisas que eu não uso, mas dali a pouco eu tropeço numa informação, numa conversa que aquilo lá atrás ajudou. Então, como recado, eu digo assim, estudem, aproveitem o momento que a gente tem de tecnologia, de informação, de coisas para estudarem. Porque isso é o que vai mudar tu vai enxergar as lâmpadas mágicas mais fáceis se você estudar, porque às vezes tu não tá olhando para aquilo. As oportunidades, elas vêm porque você tem conhecimento. É isso. Perfeito.
Bom, eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigada. Eu sei que tu tá sempre correndo, enfim, e tirar um tempinho pra estar aqui com a gente. Eu fico muito grata, de verdade, tá? E foi bastante inspirador e bastante aprendizado. E empreender é plantar ideias no presente e colher transformação no futuro. E eu enxergo a tua trajetória dessa forma, tá, Mauro? Sempre com colheita, Obrigado. sempre com plantio. Então, que legal te ter aqui. Eu agradeço também a Corsã e a Grins Café Corporativo pelo apoio ao nosso programa. E a vocês, ouvintes, muito obrigada pela companhia de sempre. Amanhã tem mais cafezinho, sempre com boas conversas, bons encontros e um cafezinho passado com propósito. Até lá e um beijo.